Boa noite, Dom. Essa história foi contada pela minha avó há alguns anos, e mesmo depois de tanto tempo, não consigo tirar da cabeça o que meu avô passou. Sempre gostei de ouvir histórias de terror, mas costumava encarar essas experiências com um certo ceticismo. No entanto, essa história em particular me fez repensar várias coisas. O que vou compartilhar aconteceu há 20 anos, e foi a última vez que meu avô pegou uma de suas longas rotas na estrada. Meu avô era caminhoneiro a vida toda, um homem resistente, acostumado à solidão e às intermináveis horas ao volante. Minha avó sempre dizia que ele nunca foi de se assustar facilmente. Claro, havia momentos em que ele ficava um pouco nervoso com algumas situações, mas nunca realmente assustado. Ou pelo menos, era isso que acreditávamos até aquela noite. Minha avó contou que meu avô havia saído para entregar uma mercadoria, uma viagem que levaria cerca de 4 dias no total. Era uma rota comum, que ele já tinha feito muitas vezes antes. A primeira parte da viagem foi tranquila, mas algo estranho começou a acontecer na segunda noite. Era uma noite fria. Meu avô, como de costume, ligou para minha avó de um telefone público em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada, enquanto se cobria com sua jaqueta. Porém, naquela noite, sua voz estava diferente. Minha avó me contou que de imediato percebeu que ele estava com medo. Ele disse: "Desde que saí da cidade, em cada parada, seja para abastecer, comprar um café ou ir ao banheiro, eu noto uma mulher." De acordo com meu avô, essa mulher nunca se aproximava nem fazia nada em comum. Apenas o observava à distância, escondida nas sombras, vestida completamente de preto. No início, ele achou que era apenas coincidência, talvez alguém que estivesse na mesma rota ou morasse perto de alguma das paradas. Mas quando a viu, pela segunda e terceira vez em postos de gasolina diferentes, separados por quilômetros de distância, algo dentro dele começou a ficar inquieto. Ele nunca conseguiu ver o rosto dela com clareza, mas sempre soube que estava sendo observado. Essa sensação o acompanhava em cada parada, e embora ela não fizesse nada para se aproximar ou falar com ele, sua simples presença o deixava nervoso. Lembro que minha avó contou que nessa ligação, meu avô disse com a voz trêmula: "Eu não sei quem é essa mulher, mas ela me passa uma sensação muito ruim. Há algo muito pesado e negativo nela. Sinto algo estranho toda vez que a vejo, como se algo ruim fosse acontecer." Minha avó, como sempre fazia, tentou acalmá-lo. Disse que rezaria por ele, que provavelmente era apenas uma coincidência e que talvez ele estivesse cansado, fazendo com que sua mente criasse essas coisas. Mas meu avô não estava convencido. Ele repetia: "Eu não me sinto bem. Essa mulher, embora eu não consiga vê-la claramente, emana uma vibração que me enche de medo." Minha avó nunca tinha ouvido meu avô falar assim antes, como se realmente estivesse com medo dessa mulher. Eventualmente, minha avó conseguiu acalmá-lo um pouco, dizendo para ele descansar e chegar com segurança. Meu avô prometeu que o faria, embora sua voz ainda soasse insegura. Aquela foi a última vez que minha avó ouviu a voz dele. Na manhã seguinte, minha avó foi despertada por um telefonema. Era a polícia. Informaram que meu avô havia falecido em um acidente durante a madrugada. Minha avó, em choque, mal conseguia entender o que estava sendo dito. De acordo com o relatório, meu avô perdeu o controle do caminhão em uma curva perigosa, saiu da estrada e morreu instantaneamente. Não houve tempo para socorro. Para minha família, sua morte foi um golpe duro. Ninguém esperava algo assim. Meu avô sempre foi um homem cuidadoso e experiente, e aquela rota não era novidade para ele. No entanto, quando minha avó começou a contar o que ele havia dito na noite anterior, muitos na família passaram a acreditar que a mulher que o estava seguindo não era uma pessoa comum. Ao longo dos anos, ouvi muitas teorias sobre o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que meu avô estava exausto, talvez com a mente confusa, e que isso pode ter provocado o acidente, levando-o a ter alucinações. Porém, outros, como minha avó e alguns familiares próximos, acreditam firmemente que aquela mulher que o observava era algo mais sombrio, talvez a própria morte, esperando o momento certo para levá-lo. Quando ouvi essa história pela primeira vez,
Não pude deixar de imaginar meu avô sozinho na estrada, com aquela sensação de estar sendo seguido. Fiquei pensando no que ele deve ter sentido ao ver aquela figura em cada parada, sabendo que algo estava errado, mas sem poder fazer nada. Minha avó sempre dizia que ele sentia que aquela mulher não era normal, e embora nunca conseguisse vê-la claramente, sabia que sua presença trazia algo ruim. É fácil pensar que histórias assim são apenas superstições ou o resultado de uma mente cansada. Mas, depois de ouvir o que meu avô passou e como sua viagem terminou, não consigo evitar a ideia de que talvez, só talvez, a morte estivesse o seguindo desde o início. Talvez aquela mulher vestida de preto fosse um aviso, um presságio do que estava por vir. Hoje em dia, toda vez que vejo um telefone público em um velho posto de gasolina, não consigo deixar de lembrar daquela ligação, do medo que meu avô deve ter sentido e da figura que o observava à distância. Me pergunto se, de alguma forma, ele sabia o que estava para acontecer e se, em seus últimos momentos, entendeu quem era aquela mulher e por que ela o seguia. É uma história que me deixou com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa tenho certeza: às vezes, a morte se apresenta de maneiras que não compreendemos. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Quando era criança, passava muito tempo sozinho em casa. Minha mãe era solteira por boa parte da minha infância e trabalhava como enfermeira em horários complicados, enquanto meu irmão mais velho já tinha ido para a faculdade. Isso aconteceu em uma noite em que minha mãe estava de plantão. Era um fim de semana, então chamei uma garota chamada Alice, com quem eu vinha conversando, para passar um tempo comigo. Assistimos a alguns filmes e depois de um tempo, ela teve que ir embora, já que os pais dela não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Assim que ela foi embora, fiquei sozinho para cuidar da casa. Continuei assistindo TV no meu quarto, deitado na cama. Meu quarto ficava no andar de cima, com vista para o quintal. Foi então que ouvi o som de uma das cadeiras sendo arrastada no deck lá fora. Levantei-me, olhei pela janela e vi alguém sentado em uma das cadeiras. Achei que fosse Alice, já que ela tinha saído há menos de 10 minutos. Chamei pelo nome dela, acreditando que talvez tivesse voltado por algum motivo. A pessoa olhou para cima, direto para mim, mas não era Alice. Imediatamente me afastei da janela, tentando me esconder. Não consegui reconhecer quem era, pelo menos naquela escuridão. Mandei uma mensagem para alguns amigos no nosso grupo de chat, perguntando se era algum deles tentando me pregar uma peça. Os que responderam disseram que não, e ainda perguntaram do que eu estava falando. No fundo, eu sabia que nenhum dos meus amigos apareceria na minha casa só para me zoar desse jeito. Aterrorizado, mas ao mesmo tempo curioso, caminhei lentamente de volta até a janela para dar mais uma olhada. A pessoa ainda estava lá, sentada na cadeira, olhando diretamente para a minha janela. Agora dava para ver claramente que era um homem, e ele definitivamente tinha me visto. Rapidamente me afastei da janela de novo e desliguei a TV. Sentei-me na cama, encolhido, abraçando os joelhos. Fiquei esperando no escuro por um tempo. Nem tive coragem de ligar a tela do meu telefone, com medo de que a luz o atraísse. Eu mal conseguia me mover, com medo de que ele ouvisse qualquer som, já que a janela estava aberta. Queria que ele acreditasse que eu não estava mais no quarto. Fiquei imóvel por um bom tempo. Provavelmente uns 5 minutos sentado ali sem me mexer. Tentei me convencer de que não havia chance daquele homem ainda estar lá fora. Finalmente criei coragem para me levantar e dar outra olhada pela janela. Uma sensação horrível tomou conta de mim quando vi que ele ainda estava lá, olhando diretamente para a minha janela. Dessa vez, em vez de me afastar de novo, tentei ser corajoso. Olhei para ele e perguntei: "O que você quer?" Foi então que percebi que seus ombros começaram a se mover para cima e para baixo, como se estivesse rindo descontroladamente, mas sem emitir nenhum som. Aquele silêncio me deixou ainda mais tenso.
Logo depois, ouvi um leve som de assobio vindo dele, como se ele estivesse rindo tanto que mal conseguia respirar. Pedi, por favor, que ele fosse embora e me afastei da janela de novo. Voltei para a cama, mas estava com medo de ligar para a polícia, sem nem saber ao certo por quê. Saí do quarto e me sentei no topo da escada, tentando escutar o que estava acontecendo. Foi então que ouvi a porta dos fundos sendo forçada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto e me escondi novamente. Eu tinha apenas 14 anos e não fazia ideia do que mais poderia fazer. Depois de um tempo, ouvi o som da maçaneta da porta da frente sendo mexida. O homem estava agora tentando abrir a porta da frente também. Felizmente, ele desistiu logo em seguida. Agradeci mentalmente por termos trancado as portas. Fechei a janela e puxei as cortinas do quarto. Se nossas portas não estivessem trancadas, eu poderia facilmente ter sido morto. Naquela época, eu era magro e fraco. Com certeza não sabia lutar. Fiquei no quarto até minha mãe chegar em casa por volta das 9 da manhã. Quando contei a ela o que tinha acontecido, a primeira reação dela foi ficar brava por eu não ter ligado para o 911. E olhando para trás, percebo o quanto foi estúpido não ter feito isso. É apenas uma das muitas decisões que tomei na juventude e que questiono até hoje. Meu nome é Roberto e sou caminhoneiro há mais de 10 anos. As noites solitárias na estrada nunca me incomodaram. Na verdade, eu gostava da paz que as rotas traziam. Com o tempo, me acostumei ao silêncio, ao asfalto sem fim e a estar no meu próprio mundo. Nunca me considerei uma pessoa supersticiosa, mas algumas coisas que vivi nesses anos simplesmente não têm explicação. A história que vou contar é uma dessas que prefiro esquecer, mas que sempre retorna à minha mente quando estou sozinho, dirigindo à noite. Em uma dessas ocasiões, eu estava fazendo uma viagem longa, daquelas que parecem nunca acabar, do extremo norte ao sul do país. Era uma daquelas madrugadas em que a estrada parece interminável e o cansaço torna dirigir uma tarefa quase impossível. Minha única companhia era o barulho constante do motor e o ranger da carga atrás de mim. Não havia outros carros nem sinais de cidade no horizonte, só a escuridão e as luzes do meu caminhão refletindo no asfalto. Tudo seguia normal, até que, ao fazer uma curva, algo me chamou a atenção. Foi algo sutil, algo que notei apenas de relance, uma sombra no retrovisor do lado do passageiro. No começo não dei importância. Achei que fosse algum reflexo estranho ou que minha mente cansada tivesse imaginado. Mas com o tempo, eu já não estava tão certo. Cada vez que fazia uma curva ou ajustava os faróis, aquela sombra parecia se mover, como se algo ou alguém estivesse ali, no banco do passageiro. Tentei ignorar, pensando que, se focasse apenas na estrada, a sensação de estar alucinando por conta do cansaço acabaria passando. Mas isso não aconteceu. Quanto mais eu tentava não pensar, mais claro ficava que não era apenas um reflexo qualquer. Aquela sombra tinha uma forma, uma silhueta difícil de distinguir, como a de alguém sentado ali ao meu lado. Foi aí que comecei a me sentir realmente nervoso. Minha mente buscava desesperadamente uma explicação lógica. Devia ser o cansaço, ou quem sabe, alguma mancha no vidro. Mas o desconforto não sumia. Na verdade, só aumentava. Enquanto dirigia, minhas mãos começaram a suar, e por mais que eu tentasse manter a calma, a sensação de que havia algo no banco do passageiro só ficava mais forte. Minutos se passaram, mas para mim pareciam horas. Foi então que comecei a lembrar de todas aquelas histórias que já tinha ouvido de outros caminhoneiros, coisas nas quais nunca acreditei de verdade. Mas quando você está sozinho, no meio da escuridão da madrugada, com essa presença ao seu lado, é difícil não questionar a realidade. Eu já não sabia se estava enlouquecendo de tanto cansaço ou se realmente havia algo ali comigo. Foi nesse momento que eu ouvi um sussurro suave, como se alguém estivesse falando bem ao meu lado. No começo, não conseguia entender. Era mais um murmúrio do que uma fala clara. Eu não queria virar a cabeça. Algo dentro de mim dizia que, se o fizesse, veria algo para o qual eu não estava preparado.
Continuei olhando fixamente para a frente, tentando manter a concentração na estrada. Mas o sussurro voltou. Não eram palavras compreensíveis, mas também não eram sons comuns. Era como se algo estivesse tentando falar, mas de uma maneira tão distorcida que não dava para entender. Naquele instante, um frio atravessou meu corpo inteiro. Não era o frio comum da madrugada. Era algo mais profundo, mais perturbador, como se a presença que eu sentia ao meu lado estivesse tentando invadir minha mente, como se soubesse que eu tinha percebido. Acelerei, tentando me afastar daquela sensação, mas os sussurros não paravam. Finalmente, avistei um posto de gasolina à distância. Parei o caminhão o mais rápido que pude e saí da cabine respirando o ar frio da madrugada, tentando me acalmar. Meu coração ainda batia forte e me senti tolo por ter ficado tão assustado. Pensei que talvez fosse apenas minha mente pregando peças por causa do cansaço. Depois de alguns minutos, quando senti que tinha me recuperado um pouco, decidi que era hora de continuar a viagem. Me aproximei do caminhão, olhei para dentro de fora e tudo parecia estar em ordem. Abri a porta do lado do passageiro e, quando fui verificar o interior, notei que o assento estava coberto de manchas. Pareciam pegadas, como se alguém tivesse estado sentado ali, mas estava sujo, com terra ou pó espalhado por toda parte. Naquele momento, meu corpo inteiro se paralisou. Não havia nenhuma explicação lógica para aquelas marcas. Fechei a porta de uma vez, me afastei do caminhão e entrei na loja do posto. Fiquei ali por um tempo, tentando processar o que tinha acabado de ver. Não falei nada a ninguém. Não queria que pensassem que eu estava ficando louco. Mas no fundo, eu sabia que havia algo naquele assento, algo que escapava completamente à minha compreensão. Quando finalmente criei coragem para voltar ao caminhão, fui com uma mistura de medo e resignação. Sabia que precisava continuar a rota, mas também sabia que já não estava mais sozinho. Não sei o que subiu naquele caminhão comigo, mas desde aquele dia, sempre que dirijo por aquela estrada, evito olhar no espelho do lado do passageiro. Não quero mais saber se a sombra ainda está lá, se essa presença ainda me acompanha em silêncio. Não faço ideia do que era aquela sombra. Já tinha escutado outros caminhoneiros contarem histórias parecidas, mas eu sempre ignorei. Agora, não consigo parar de pensar que talvez aquela sombra fosse o espírito de alguém que morreu naquela estrada, alguém que não conseguiu encontrar paz. Essa é a explicação que prefiro acreditar, porque se não for isso, só consigo imaginar algo muito pior. Uma entidade tão obscura que fez com que eu sentisse um mal-estar tão profundo e perturbador. Não sei ao certo. A única coisa que sei é que desde aquela noite, a estrada já não me parece tão tranquila como antes. E sempre que o silêncio se torna insuportavelmente pesado, sinto que essa presença ainda está ali, me observando, carregando o ambiente com uma energia densa e negativa. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Esta é a história de como eu quase morri quando era criança, sozinho em casa. E provavelmente foi a noite mais intensa da minha vida, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Somos uma família de 5. Na época eu tinha 10 anos, meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite. Meu irmão estava fora com os amigos, aprontando como sempre, quando uma temida ligação chegou aos meus pais. Lembro-me de estar no meu quarto jogando um videogame de Star Wars, quando ouvi minha mãe começar a chorar desesperadamente. Fiquei apavorado e corri para ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava ao telefone com alguém do hospital, que ligava para informar que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Todos nós ficamos em choque, aterrorizados. A perna dele estava quebrada, mas não sei exatamente o que mais foi dito durante a ligação. O que sei é que meus pais rapidamente pegaram seus casacos, pegaram minha irmãzinha no quarto dela e me perguntaram se eu estava bem em ficar sozinho em casa. Eu disse que sim, e eles saíram correndo, ansiosos para chegar ao hospital. Eu estava, é claro, muito preocupado com meu irmão.
mas não queria ir ao hospital e vê-lo machucado. Acho que meus pais também não queriam que eu e minha irmã fôssemos, mas não podiam deixar minha irmãzinha de 5 anos sozinha sem supervisão. Vale mencionar que meu irmão se recuperou bem, já que o acidente dele não é mais relevante para a história, além de ter sido o motivo pelo qual fiquei sozinho em casa naquela sexta-feira à noite. Antes de sair, meu pai estava tentando acalmar minha mãe, dizendo que tudo ficaria bem. Ver meu pai assim me deixou um pouco mais tranquilo. Parecia que minha mãe estava apenas exagerando, como qualquer mãe faria em uma situação dessas. Continuei jogando meu jogo de Star Wars por algumas horas até que ouvi a porta da frente se abrir. A essa altura, eu já estava com a porta do quarto fechada. Já passava facilmente da meia-noite, muito além da minha hora de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e fui para a cama com meu Game Boy. Tentei escutar as vozes dos meus pais para ver se meu irmão estava com eles ou apenas para ouvir o que estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem nenhum som vindo de baixo, comecei a sentir que algo estava errado. Saí da cama, abri a porta silenciosamente e caminhei até o corrimão que dava vista para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas pude ver 3 pessoas altas paradas na sala. Eles não eram da minha família. O pânico tomou conta de mim e fiquei completamente paralisado por um momento antes de conseguir me mover de volta para o quarto. Fechei a porta o mais silenciosamente possível, enquanto meu coração disparava de medo. Mas não foi silencioso o suficiente, e eu sabia disso. Eles deviam ter ouvido a porta se fechar, mesmo que só um pouco. Corri até a porta do armário, abri-a devagar e entrei, fechando-a com o máximo de cuidado possível. Me escondi atrás de várias caixas e sacos de roupas guardados lá dentro. Estava realmente bem oculto. Aquele momento de espera pareceu uma eternidade, enquanto eu imaginava que a porta do meu quarto se abriria. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele instante, eu tive certeza de que ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto, mas não conseguia discernir se era uma pessoa ou mais de uma. Os passos se aproximaram da minha cama e ouvi o som das cobertas sendo mexidas, seguido por um silêncio perturbador. Logo depois ouvi passos se dirigindo para a porta do armário. Meu coração parecia estar preso na garganta. Houve alguns segundos de silêncio e então a porta do armário se abriu. Eu congelei, prendendo a respiração. A porta ficou aberta por um longo tempo, ou pelo menos assim pareceu, mas eu não ousei olhar. Nem me mexi. Foram uns bons 20 segundos de silêncio total antes que a porta se fechasse de novo. Os passos se afastaram e saíram do quarto. Finalmente levantei os olhos e percebi que de onde eu estava agachado, atrás das bolsas e caixas, poderia muito bem ter sido visto por aquela pessoa. Fiquei escondido por mais ou menos 1 hora, até ouvir o som dos meus pais chegando em casa. Corri escada abaixo para encontrá-los. A porta da frente estava entreaberta, deixada assim pelos intrusos, e eles haviam levado vários objetos de valor da nossa casa. Aquela noite, que já estava horrível, só piorou para a nossa família. Meus pais, na pressa de correrem para o hospital, aparentemente esqueceram de trancar a porta. Eu tive muita sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Quando penso nisso agora, me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou lá por 20 segundos realmente me viu escondido. Talvez fosse apenas alguém que entrou para roubar, sem intenção de machucar ninguém. Ou talvez ele realmente não me viu e eu apenas escapei por muito pouco de algo muito pior. Meu nome é Bruno e sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo percorri centenas de rotas, algumas um pouco mais longas que outras, mas sempre apreciei a paz de viajar sozinho na estrada. Nunca fui o tipo de pessoa que se deixa levar por histórias de coisas estranhas, mas o que me aconteceu em uma das viagens não sai da minha mente. Isso aconteceu há cerca de 3 meses, em uma das rotas que conheço bem, a rodovia 57. Saí de Monterrey com destino a San Luís Potosí, uma viagem que, em boas condições, dura cerca de 7 ou 8 horas. Como de costume, preferi sair à noite para evitar o tráfego. Eram cerca de 10 horas da noite quando comecei minha jornada.
O clima estava agradável, nem muito quente, nem muito frio, e a estrada estava completamente desimpedida, tudo dentro da normalidade. Depois de dirigir por um longo tempo, já passava de meia-noite, comecei a sentir um desconforto que eu não conseguia explicar. Era uma sensação no peito, um leve mal-estar, mas que me deixou inquieto, sem motivo aparente. A estrada estava deserta, como de costume nesse horário, e a cabine do meu caminhão era o único lugar onde eu me sentia em paz. Mas naquela noite, algo parecia fora do lugar. Resolvi fazer uma parada em uma daquelas pequenas áreas de descanso. O lugar estava deserto, o que não era nada fora do comum. Estacionei, desliguei o motor e saí para esticar as pernas. O silêncio era total, e quando digo total, é porque realmente não se ouvia absolutamente nada. Nem o som dos grilos, nem o sopro do vento, simplesmente nada. Estava ali sozinho ao lado do meu caminhão no meio do nada, com aquela sensação estranha que parecia não querer me largar. Pensei comigo mesmo que talvez fosse apenas cansaço, que não tinha nada de errado e que o melhor seria seguir viagem. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui em frente. Mas, assim que retomei a estrada, algo começou a acontecer. No início achei que fosse algum defeito na luz do painel, pois os indicadores começaram a piscar levemente. Não era um piscar forte, mas percebi que eles não estavam tão estáveis quanto de costume. Pareciam vibrar de maneira quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar alerta. O mais curioso é que o resto do caminhão estava funcionando perfeitamente. Luzes, motor, tudo estava em ordem. Mesmo assim, aquele detalhe no painel começou a me incomodar mais do que eu gostaria de admitir. Tentei ignorar e me concentrar na estrada. A rodovia estava escura e completamente vazia, como de costume nesse horário, mas havia algo no ar, uma sensação diferente. A essa altura eu já estava bastante nervoso, embora ainda não soubesse exatamente o porquê. Alguns minutos se passaram e foi aí que as coisas pioraram. De repente, escutei um som muito baixo vindo do rádio. Não era música nem interferência, mas algo que soava como um sussurro. O estranho era que o rádio estava desligado. Mesmo assim, o sussurro continuava, como se alguém estivesse tentando falar, mas eu não conseguia entender o que era dito. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas conforme os minutos passavam, o som não sumia. Resolvi mudar de estação, mesmo com o rádio desligado, só para ver se aquilo parava, mas nada mudou. O sussurro permanecia. Era irritante porque, mesmo sendo fraco, eu sabia que estava ali, e quanto mais tentava ignorar, mais ele me incomodava. A tensão começou a subir. O painel ainda apresentava aquele leve tremor, e agora o som no rádio estava me tirando do sério. Decidi que o melhor seria parar na próxima estação de serviço para tentar entender o que estava acontecendo, pois aquilo definitivamente não era normal. Enquanto continuava dirigindo, notei algo novo. Um cheiro de terra molhada começou a se espalhar pela cabine. No início, achei que talvez tivesse passado por alguma poça d'água ou que tivesse chovido em algum ponto da estrada. Mas o clima estava seco, e isso não fazia o menor sentido. O cheiro era forte, como se uma chuva intensa tivesse acabado de cair, mas lá fora não havia o menor sinal de água. Olhei pela janela e vi o deserto seco como sempre. O aroma de terra molhada era tão estranho quanto o sussurro no rádio. Não era um cheiro ruim, mas não fazia sentido estar ali. O ar-condicionado estava desligado, as janelas fechadas, então não havia como aquele cheiro ter entrado na cabine. Mas, de alguma forma, ele estava lá. Finalmente, depois de dirigir mais um pouco com aquela incômoda sensação de que algo me seguia, cheguei a um posto de gasolina. Estacionei ao lado de 2 outros caminhões e desliguei o motor, esperando que as coisas voltassem ao normal. Mas assim que o motor parou, o silêncio voltou a ser absoluto, exatamente como na última parada. Não se ouvia nada, nem um único som. Desci do caminhão e fui até a loja de conveniência para comprar um café. Lá dentro, só estava o atendente, um senhor mais velho que eu já tinha visto outras vezes. Ele perguntou se estava tudo bem, e por algum motivo, comentei sobre o cheiro de terra molhada.
Ele me olhou por um instante como se soubesse de algo que eu não sabia, e com a mesma expressão séria disse: "Isso acontece de vez em quando por aqui. Há muitos anos, um deslizamento de terra aconteceu perto daqui. Vários carros foram soterrados e dizem que nunca conseguiram tirá-los." Fiquei sem palavras. Paguei pelo café e saí da loja, sentindo um arrepio subir pela espinha. Fiquei do lado de fora, fumando um cigarro, observando meu caminhão, como se estivesse esperando que algo mais estranho acontecesse, mas tudo permaneceu calmo. O sussurro no rádio tinha desaparecido, e o cheiro de terra molhada também se dissipou, mas a sensação de que algo não estava certo ainda me incomodava. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, resolvi dormir com as janelas fechadas e a porta da cabine trancada com cadeado. Deitei na cama da cabine, exausto, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, era como se pudesse ouvir aquele sussurro de novo, mesmo sabendo que não era real. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. Não sou o tipo de pessoa que acredita em fantasmas, mas também não posso negar o que senti. E embora eu já tenha passado por essa rota inúmeras vezes desde então, nunca mais parei naquele lugar e nunca mais ouvi aquele sussurro. Meu nome é Matias e já faz mais de 20 anos que estou na estrada, dirigindo caminhão. Ao longo desse tempo, cruzei o México de ponta a ponta, e mesmo que a gente acabe se acostumando com todo tipo de situações bizarras que acontecem por aí, o que vivi alguns meses atrás me deixou paralisado. Até hoje, só de lembrar, sinto um arrepio percorrer a minha espinha. Era uma noite de setembro, perto de 1 da manhã. Eu tinha saído de Veracruz em direção ao Oaxaca, e como quase sempre viajava sozinho, optei por pegar uma estrada secundária. Esse caminho pouco usado me ajudava a economizar tempo. Não era a primeira vez que passava por ali, mas também não era dos meus trajetos favoritos. O lugar é isolado, cheio de curvas perigosas. Durante o dia, até parece tranquilo, mas à noite, quando não há luzes além das do seu caminhão, o cenário muda completamente. No começo tudo parecia normal. Dirigia numa boa, ouvindo o rádio para afastar o sono. Foi então que, de repente, ao fazer uma curva mais fechada, notei algo na beira da estrada. Primeiro, pensei que fosse um animal, ou talvez apenas uma sombra. Mas, conforme fui me aproximando, percebi que era uma pessoa. Um homem parado ali, à beira da estrada, como se estivesse esperando por alguém ou algo. Não dei muita importância. Achei que fosse só alguém que tinha ficado parado por ali, talvez esperando uma carona ou o próximo ônibus. Ver gente na estrada à noite não é nada incomum. O que me deixou um pouco intrigado foi o fato de que o homem não se movia, nem sequer levantava a mão para pedir ajuda. Ele só estava lá, parado, olhando para frente, como se não se importasse que eu estivesse passando. Segui em frente e continuei dirigindo, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Algo nele me deixou desconfortável. Não sei. Talvez fosse a forma como ele estava ali, completamente imóvel, quase como se fosse uma estátua, algo irreal. Mesmo assim, tentei me convencer de que não havia motivo para preocupação. É só um homem qualquer, pensei. Passaram-se uns 10, 15 minutos, e ao chegar em outra curva mais fechada, lá estava ele de novo. O mesmo homem parado do mesmo jeito, na mesma postura, à beira da estrada. Meu coração disparou. Não era possível que fosse a mesma pessoa. Não havia como ele ter chegado até ali tão rápido. Na minha cabeça, tentei justificar. Talvez eu estivesse confundindo, ou fossem dois homens muito parecidos. Mas era coincidência demais para ser verdade. Continuei minha viagem, mas agora a sensação de que algo estava errado não me largava. Olhava para o retrovisor o tempo todo, esperando vê-lo de novo, mesmo sabendo que não ia aparecer. Dentro da cabine, o clima parecia carregado, como se algo mais estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Alguns quilômetros depois, em uma curva ainda mais fechada, lá estava ele de novo. Dessa vez, no meio da estrada. Tive que frear com tudo para não atropelá-lo. Meu coração disparou
parecia que ia sair pela boca, e o homem continuava ali sem se mover. Estava parado me encarando, ou pelo menos foi o que pensei, já que não conseguia ver seu rosto direito. As luzes do caminhão o iluminavam, mas seu rosto estava escondido nas sombras. Ele não fazia absolutamente nada, apenas permanecia lá, imóvel, como se soubesse que eu não teria coragem de seguir em frente. Fiquei alguns segundos completamente travado, sem saber como agir. Devia descer e perguntar se ele precisava de ajuda? Mas algo dentro de mim gritava que essa não era uma boa ideia. Havia algo de muito errado naquela figura. Depois do que pareceram ser minutos intermináveis, o homem deu um passo para o lado da estrada, como se estivesse me dando passagem. Eu não esperei para entender o que estava acontecendo. Acelerei o caminhão e deixei ele para trás com o coração batendo a 1000. Eu já não sabia se o que tinha acabado de ver era uma pessoa de verdade ou se, de fato, tinha visto um espírito. O que mais me incomodava era que eu não conseguia parar de pensar no rosto dele, ou melhor, na ausência de um rosto. Por mais que eu tentasse, nunca consegui ver seus traços com clareza. Continuei dirigindo sem parar até avistar um posto de gasolina no caminho. Resolvi estacionar, precisava dar uma pausa, me acalmar e tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Desci do caminhão e fui comprar um café. Dentro da loja estava o atendente, um senhor de uns 50 anos, que me cumprimentou como se já me conhecesse há anos. Começamos a conversar e, sem pensar muito, acabei contando a ele o que havia acontecido. Ele me escutou em silêncio e, quando terminei de falar, ficou sério e me olhou de um jeito diferente. "Você não é o primeiro a ver esse homem", ele disse. "Dizem que ele foi atropelado anos atrás, justamente em uma dessas curvas. Ele aparece para os caminhoneiros que passam por ali durante a noite. Alguns acreditam que ele está tentando avisá-los, alertando para que diminuam a velocidade e não sofram o mesmo destino que ele. Mas outros dizem que não, que aquilo não é o espírito do homem morto, mas outra coisa, algo que se faz passar por ele." Fiquei em silêncio sem saber o que dizer. O homem apenas me deu uma palmadinha no ombro e voltou para o balcão, como se o que acabara de me contar fosse a coisa mais normal do mundo. Acabei meu café rapidamente e voltei para o caminhão, com um frio na espinha que me acompanhou pelo resto da noite. Desde então, toda vez que preciso passar por aquela estrada, faço isso durante o dia. Mas quando não tenho outra escolha e sou obrigado a dirigir por lá à noite, reduzo a velocidade em cada curva, torcendo para não encontrar novamente aquela figura. Só que às vezes, quando dou uma olhada rápida pelos espelhos, parece que vejo uma sombra se movendo atrás de mim. Mesmo sabendo que, ao virar para olhar de novo, não haverá ninguém ali. Não sei se o que vi naquela noite foi real ou se minha mente estava pregando peças por causa do cansaço. Mas de uma coisa eu sei. Desde aquele dia não consigo passar por essa estrada sem a sensação constante de que algo está me observando. Boa noite, Dom. Me chamo Juan e quero te contar um pouco sobre minha trajetória como caminhoneiro, profissão que exerço há muitos anos. Já percorri tantas estradas pelo México que, para ser sincero, parece que conheço cada curva de cor. O que mais aprecio nesse trabalho é a possibilidade de ficar sozinho, refletir enquanto dirijo e aproveitar o silêncio da noite. Nunca fui do tipo que acredita em coisas esquisitas ou histórias de fantasmas. Embora, para falar a verdade, já tenha ouvido muitas por aí. Sempre fui mais pé no chão, até que uma noite aconteceu algo que mudou isso. Era uma madrugada qualquer, como tantas outras, e eu tinha a tarefa de fazer a rota entre Monterrey e Saltillo. Embora eu já soubesse o caminho de cor, naquela noite resolvi pegar um desvio que quase ninguém usa. Costumo fazer isso de vez em quando para evitar o tráfego, ou apenas para mudar um pouco a rotina. Essa estrada é mais deserta, cercada por morros e com poucos carros passando. Eu gosto dela porque é mais rápida, mas, sendo franco, tem algo que sempre me deixou desconfortável. Por volta de 2 da manhã, avistei no horizonte uma luz, bem distante. No começo, não dei muita importância. Imaginei que fosse apenas um poste de luz, ou talvez outro veículo.
Mas à medida que eu avançava, percebi que não era nada disso. Aquela luz não se mexia, não piscava. Simplesmente ficava parada no mesmo lugar. Eu não conseguia identificar de onde vinha, mas tinha certeza de que havia algo estranho ali. Decidi então reduzir a velocidade. A luz estava exatamente na beira da estrada, em um ponto onde não deveria haver nada. Comecei a sentir um desconforto no peito, uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Não havia mais nenhum carro por perto, nem sinal de vida, apenas aquela luz flutuando à margem da estrada, iluminando um pequeno pedaço de terra. Por algum motivo que não sei explicar, minha intuição me dizia para não parar. Então, apertei um pouco mais o acelerador e segui adiante. Quando deixei a luz para trás, senti um certo alívio, mas a inquietação ainda não desaparecia. A imagem daquela luz continuava a ecoar na minha mente. Eu tentava ignorá-la, afastá-la dos pensamentos, mas era em vão. Era como se algo me dissesse que havia algo errado. Cheguei em Saltillo e estacionei em uma parada para descansar, planejando dormir algumas horas antes de voltar para Monterrey. No entanto, por mais cansado que estivesse, não consegui ter uma boa noite de sono. Toda vez que fechava os olhos, a luz voltava a surgir em minha mente. Sentia como se faltasse alguma coisa, como se eu não tivesse visto tudo o que deveria ter visto. Ainda assim, tentei me convencer de que não era nada demais, que provavelmente tinha sido apenas um vagalume ou o reflexo de alguma placa. Sei lá. Com o amanhecer, me preparei para voltar. A luz do dia fazia com que tudo parecesse mais normal, menos perturbador. O tempo passou, e quando me aproximei do trecho onde tinha visto a luz, decidi reduzir a velocidade, movido pela curiosidade e pela vontade de esclarecer o que realmente vi naquela noite. Assim que cheguei naquele ponto, senti um aperto no estômago ao avistá-la. Uma cruz branca na beira da estrada, quase escondida entre os arbustos. Estacionei o caminhão, desci e caminhei até a cruz. Ela não era grande e parecia estar ali há muito tempo. A madeira estava desgastada e mal dava para ler o que estava escrito, mas consegui distinguir um nome e uma data. Há 10 anos, alguém havia morrido naquele exato lugar. Fiquei ali, parado, olhando para a cruz, sem saber muito bem o que pensar. O ar estava incrivelmente frio, apesar de o sol já ter nascido, e tudo à minha volta parecia diferente. Foi nesse momento que um pensamento tomou conta da minha mente. A luz que vi na noite anterior não era um vagalume, nem o reflexo de uma placa. Não era algo comum. Tenho quase certeza de que aquela luz era o espírito de alguém que perdeu a vida ali. Alguém que ainda não havia encontrado descanso. Não costumo acreditar nessas coisas, mas essa ideia tomou conta de mim. Senti que aquela pessoa estava de alguma forma presa, que sua alma continuava vagando por aquela estrada, esperando que alguém a visse ou se lembrasse dela. E eu não pude evitar sentir uma profunda tristeza por esse desconhecido. Subi de volta no caminhão e, enquanto me afastava, dei uma última olhada pelo retrovisor. Não sei se minha mente já estava me pregando peças ou se realmente vi, mas parecia que uma pequena luz brilhava exatamente no lugar onde a cruz estava. Não quis parar mais. Segui meu caminho em silêncio, com a sensação de que tinha testemunhado algo fora do comum, algo completamente paranormal. Depois daquele dia, nunca mais peguei esse desvio. Não contei essa história para muitas pessoas. Só menciono de vez em quando para outros caminhoneiros, sem esperar que acreditem. Mas no fundo, eu sei o que vi. Aquela luz era a alma de alguém que não encontrou descanso, talvez presa em algum tipo de limbo. Não faço ideia do que a mantém ali, mas sinto que por alguns instantes fui testemunha de algo que não pertence a este mundo. Obrigado por ouvir minha história. Acho que em parte porque ainda não consigo compreendê-lo por completo. Mas hoje sinto que chegou o momento de dividir isso com vocês, porque entendo que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Era uma noite qualquer. Tinha deixado a cidade no começo da tarde, carregando uma encomenda que precisava entregar em um vilarejo distante, a várias horas dali.
A viagem corria bem, a estrada estava calma, o céu claro, e apesar das viagens noturnas sempre me deixarem um pouco nervoso, eu estava tranquilo. Ainda faltavam algumas horas até eu alcançar o meu destino. Então resolvi parar em um pequeno posto de gasolina nos arredores de um vilarejo para esticar as pernas e tomar um café. Quando estava voltando para o caminhão, me deparei com alguém que eu nunca imaginaria encontrar. Era o Lucas, um amigo de infância. Ao vê-lo, fiquei completamente surpreso. Ele estava parado ao lado do posto de gasolina, encostado na parede, com os olhos voltados para o chão. O que me chamou a atenção de imediato foi a aparência dele. Parecia exausto, como se não dormisse há dias. Os olhos estavam fundos e as roupas todas amarrotadas. O mais estranho de tudo foi que ele não disse uma palavra quando me aproximei. Tentei puxar conversa, sorrindo. Comentei que não esperava encontrá-lo ali, mas ele não respondeu. Apenas me olhou de lado sem levantar a cabeça. Algo no olhar dele não parecia certo. Não era o olhar de alguém que reencontra um velho amigo. Havia uma expressão no seu rosto que me causou um desconforto profundo, mas resolvi não insistir. Talvez ele estivesse passando por algo difícil, então ofereci uma carona a ele. Posso te levar aonde precisar, Lucas, venha, falei. Após alguns segundos, ele se moveu lentamente em direção à porta do caminhão e entrou. Nos primeiros minutos da viagem, tentei puxar assunto. Perguntei como ele estava, o que fazia por ali, se estava tudo bem, mas Lucas permaneceu calado. Ele olhava fixamente para frente, com aquela mesma expressão angustiada no rosto. De vez em quando, soltava um suspiro profundo, como se carregasse um fardo imenso, mas ainda assim, não se animava a compartilhar o que estava acontecendo. Resolvi deixá-lo quieto, achando que talvez ele só precisasse de um tempo para processar o que quer que fosse. Mas, para ser sincero, aquilo estava começando a me deixar muito nervoso. Alguns quilômetros depois, meu telefone tocou e o que aconteceu em seguida ainda me causa arrepios. O celular tocou e, sem pensar duas vezes, atendi. Era a voz de uma mulher e a reconheci imediatamente. Era Helena, a irmã de Lucas. "É você, né?" Ela disse com a voz embargada. "Olha, preciso te contar uma coisa. O Lucas, ele sofreu um acidente. Faz algumas horas, o encontraram perto do vilarejo, mas ele não resistiu. Naquele momento senti como se o mundo tivesse parado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei o que ela estava dizendo, já que Lucas estava ali, ao meu lado. Lancei um olhar rápido para o banco do carona, onde ele ainda estava sentado em silêncio. Mas havia algo errado, muito errado. Quando virei completamente em sua direção, o que vi me deixou paralisado. O rosto de Lucas, ou o que antes era seu rosto, havia se transformado completamente. Sua pele estava distorcida, sua boca contorcida em uma expressão de dor inimaginável, e seus olhos transbordavam um desespero que não parecia humano. Ele tentava falar, movia os lábios como se quisesse dizer algo, mas da sua boca não saíam palavras, apenas sons guturais. Era uma espécie de gemido agonizante, um ruído que expressava um sofrimento profundo, mas sem formar uma única palavra. O terror que senti naquele momento é algo que jamais conseguirei apagar da memória. Meu coração disparou e, sem pensar, soltei o volante por um instante. E esse foi o maior erro que eu poderia ter cometido. O caminhão saiu de controle e, antes que eu pudesse reagir, estávamos indo direto em direção às árvores à beira da estrada. Tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para pensar. O impacto foi violento, e a última coisa de que me lembro é o som ensurdecedor do metal se dobrando e dos vidros estilhaçando ao meu redor. Quando acordei, estava cercado por policiais e paramédicos. Minha cabeça latejava de dor e eu mal conseguia entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Lucas. Perguntei com urgência, tentando me levantar, mas um dos paramédicos me impediu. "Senhor, quando chegamos você estava sozinho. Não havia mais ninguém na cabine." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei explicar que havia dado carona a Lucas, que ele esteve comigo o tempo todo, mas os olhares que me lançavam diziam tudo. Eles não acreditavam em mim.
Revistaram o caminhão inteiro, vasculharam ao redor, mas não encontraram ninguém. Só havia eu, preso entre o volante e o assento, com alguns machucados, mas vivo. Dias se passaram até que finalmente fui liberado do hospital. Ninguém na família de Lucas conseguia entender como era possível que eu o tivesse visto naquela noite, se já fazia horas que ele havia falecido. O acidente dele aconteceu antes de eu encontrá-lo no posto de gasolina. Disseram que o viram pela última vez no final da tarde, antes de ele desaparecer, e tudo isso continua ecoando na minha cabeça. Se Lucas já estava morto, quem eu encontrei naquela noite? Quem foi que eu levei comigo no caminhão? Anos se passaram desde então e, mesmo tentando seguir em frente, aquela noite nunca me deixa. Não sei o que foi que vi. Não sei se era realmente meu amigo ou algo que tomou sua forma. A única coisa que sei é que, seja o que for, aquilo não pertencia a este mundo. E embora já não possa dizer com certeza, sinto que, de alguma forma, Lucas estava tentando me pedir ajuda, mas eu não consegui entender a tempo. Meu nome é Antônio e por mais de 30 anos fiquei atrás de um volante, percorrendo diversos tipos de estrada, desde autoestradas intermináveis até caminhos empoeirados que não levam a lugar nenhum. As longas horas, a solidão e as histórias de fantasmas que ouvimos por aí ensinam qualquer um a ter os pés no chão. Mas aquela noite foi diferente, e até hoje não tenho certeza se o que vivi foi real. Tudo começou num dia especialmente difícil. O negócio não ia bem. A empresa para a qual eu trabalhava já passava por meses de dificuldades financeiras e vários motoristas haviam sido demitidos. Eu sabia que meus dias estavam contados. As contas se acumulavam e o banco havia me enviado uma carta de advertência sobre minha casa. Estava prestes a perder tudo. Então, quando me ligaram de última hora para oferecer um serviço, aceitei quase sem pensar. Era dinheiro fácil e o dobro da tarifa normal. O cliente, um sujeito com uma voz calma e misteriosa, disse que tinha uma carga que precisava ser entregue urgentemente num armazém nas profundezas das montanhas. O único detalhe estranho é que ele não deu muitas informações sobre a mercadoria. Apenas mencionou que era frágil e que devia ser entregue antes do amanhecer. Mas o que realmente me pegou foi o último aviso. Não abra o reboque por nada. Não pergunte o que é, apenas leve a carga e pegue seu pagamento. Em qualquer outra ocasião, eu teria recusado. O cheiro de ilegalidade estava no ar, e eu sabia que tinha algo de muito errado. Mas eu estava desesperado, precisava daquele dinheiro como nunca antes. Então, me convenci de que não era da minha conta o que estava no reboque. O pagamento era bom demais, e nesse ramo, às vezes é melhor não fazer perguntas. Peguei o caminhão em um galpão abandonado nos arredores da cidade. Um lugar que por si só já me deixava desconfiado. O cliente, um homem alto e magro, tinha um sorriso que me incomodava, como se soubesse de algo que eu não. Ele me entregou um envelope com metade do pagamento adiantado e me deu as instruções. Lembre-se, não abra o reboque e não faça paradas além das necessárias. Apenas siga o caminho. Saí pouco antes da meia-noite. Tudo parecia tranquilo, era uma rota solitária como tantas outras que já percorri na vida, e o tráfego noturno era escasso. Mas conforme eu avançava, comecei a notar algo estranho. Um ruído leve vindo do reboque. No início achei que fosse o movimento natural da carga, mas com o tempo, os ruídos ficaram mais persistentes. Era como se algo lá dentro estivesse arranhando as paredes, tentando sair. Me obriguei a não pensar nisso. Sabia que se parasse ou tentasse inspecionar, quebraria o acordo. Então continuei dirigindo, embora uma sensação estranha começasse a crescer no meu estômago. Estava sozinho em uma estrada escura com uma carga da qual não sabia nada, e o ar dentro da cabine parecia pesado. Era como se o frio estivesse entrando nos meus ossos, mesmo que o clima não estivesse tão frio para justificar isso. E então vieram os sussurros. No início, achei que era o vento passando por alguma fresta do caminhão, mas não era. Aqueles murmúrios pareciam palavras que eu não conseguia entender completamente, mas que ficavam na minha cabeça,
como se alguém estivesse falando muito perto de mim, quase ao ouvido. 2 horas depois, decidi parar em um posto de gasolina. Precisava de café para me manter acordado. Além disso, os ruídos do reboque estavam ficando mais altos. Batidas leves e rítmicas, como se algo lá dentro estivesse tentando chamar minha atenção. Enquanto abastecia, não pude resistir a dar uma olhada no reboque. Por fora, parecia completamente normal, mas aquela sensação estranha não me abandonava. Entrei na loja para comprar café e o caixa, um homem idoso, me olhou de uma forma que me deixou ainda mais preocupado. "Você vem daquela direção?" perguntou, apontando para o caminho de onde eu tinha vindo. Assenti, tentando não parecer nervoso. "Tome cuidado, filho", ele me avisou. "Essa estrada nem sempre leva só aonde a gente pensa." Agradeci, mas suas palavras me deixaram ainda mais inquieto do que eu já estava. Então voltei para o caminhão, liguei o motor e continuei meu caminho, mas os ruídos do reboque não paravam. Na verdade, os sussurros ficaram mais altos e o frio dentro da cabine se tornava insuportável. Eu não entendia as palavras, mas conseguia perceber o mal-estar que o ambiente transmitia. Foi quando cheguei a uma curva particularmente estranha. As luzes do caminhão piscaram e por um breve segundo vi uma sombra passar diante dos faróis. Alguém ou algo estava na estrada. Apavorei-me e pisei no freio de repente, muito assustado. Fiquei olhando para frente, mas não havia nada. Apenas o asfalto escuro e as sombras das árvores. Sacudi a cabeça, tentando me concentrar. Talvez eu estivesse apenas cansado, desgastado pela tensão de toda a viagem. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi algo que ficará gravado na minha mente para sempre. No limite da visão, bem na parte traseira do reboque, havia uma figura escura. Eu não conseguia distinguir detalhes, mas aquela presença estava ali, imóvel, como se esperasse que eu fizesse algo. Não sei quanto tempo fiquei olhando, mas quando finalmente criei coragem para virar e olhar diretamente, desapareceu. A sensação de que algo estava me vigiando era mais forte do que nunca. Os ruídos dentro do reboque se tornaram um pesadelo. Já não eram apenas batidas, eram passos, indo de um lado para o outro. Quando finalmente cheguei ao armazém, um velho prédio meio em ruínas no meio das montanhas, senti um estranho alívio. Queria me livrar daquela carga o mais rápido possível. O mesmo homem que me contratou estava me esperando, sorrindo com aquela expressão que me deixava desconfortável. "Você a ouviu?" perguntou ainda com um sorriso. Fiquei paralisado, pois não tinha falado nada sobre os ruídos. "Ouvir o quê?" respondi, tentando parecer indiferente. "O reboque. Ela às vezes fica inquieta em viagens longas." "Ela?" perguntei. O homem simplesmente continuou sorrindo e me entregou o restante do pagamento sem dizer mais nada. Não quis perguntar mais nada nem saber mais sobre aquilo. Subi no caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Ao deixar aquele armazém, senti uma mistura de alívio e angústia. Eu tinha feito meu trabalho, recebido meu pagamento e tudo deveria estar bem. Mas não estava. Aquela viagem me deixou com algo além de um pagamento e um momento ruim. Nas semanas seguintes, não conseguia parar de pensar nos ruídos do reboque, nos sussurros que ouvi durante o trajeto e principalmente naquela figura que vi pelo espelho, a sombra que me observava desde a escuridão. No início tentei ignorar. Quis me convencer de que era apenas uma alucinação, que minha mente estava me confundindo pelo cansaço. Mas então, as coisas começaram a acontecer. À noite, em minha casa, podia ouvir os mesmos golpes que ouvia no reboque. Quando apagava as luzes, sentia como se alguém estivesse me observando desde as sombras do quarto. O pior aconteceu uma noite, enquanto eu lavava o rosto no banheiro. Levantei a cabeça para o espelho e, juro por Deus, por um segundo vi algo. Uma figura escura, imóvel, exatamente como a que vi na estrada. Não quis olhar de novo. Fechei os olhos, respirei fundo e, quando os abri, já não estava mais lá. Mas aquilo me deixou com uma dúvida persistente. Algo estava errado. Sei que parece loucura, mas é como se o que estava naquele reboque não tivesse ficado nas montanhas. Algo maligno me seguiu até em casa. Desde aquela viagem recusei todas as ofertas, por mais tentadoras que fossem. O dinheiro não é tudo,
especialmente quando você sente que algo está te seguindo por todo lugar. Talvez o que eu estava carregando naquela noite não fosse apenas uma mercadoria ilegal ou uma carga perigosa. Talvez, sem perceber, eu estivesse transportando algo muito mais sombrio, algo que não pertence a este mundo.